escola bíblica. Espera aí. O que é? Escola bíblica? Escola Bíblica Dominical. O que é dominical? É domingo? Porque vai aos domingos. Ah, vai aos domingos. É uma escola porque a gente aprende, ela é bíblica porque a gente estuda esse livro. E acontece que dia? Domingo. Isso. Pois é, tia Ana, eu aprendi lá na igreja no domingo passado uma história muito bonita que está nesse livro aqui. Então me conta agora. Quer ouvir mesmo? Vocês querem ouvir? Sim! Olha, é a história de um garoto e também lá de um gigante. Quem sabe, São, qual história é essa? Um garoto e um gigante. Alguém já ouviu falar dessa história? Sim. História de... Qual será essa história? De um garoto e de um gigante. Ele era bonito assim, igual Peraí, eu acho que eu já sei. Ah, é de Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu? É de Zaqueu? Mas Zaqueu era pequeno, mas não tinha gigante não. Ah, ele não tinha gigante. É de um menino, é bonito igual Vitor, Augusto, o Heitor. Deixa eu ver então. E era um gigante assim, igual eu. Eu acho que eu já sei. O gigante começa com Gó. 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 É? Gó? Gó. Ah, não. O menino é Davi. Vamos acertar palmas. Palmas para Augusto. O menino chama Davi, já começou a acertar. E o O gigante? gigante é Gó. Gó. Estou virando novembro, pode ficar tranquilo, né? O gigante é Gó. Gó. Lias. Lia. Palma para aquela criança de 60 anos. Ok. Então tá todo mundo acertando. Então a história de Davi e de Golias. Lá, sabe o que eu aprendi? Que quando a gente confia em Deus, a professora lá é que falou que não existe problema grande. Aí a professora falava, não, eu não entendi nada na hora. O que tem a ver Davi com o gigante Golias? Que problema? Eu sei que o meu problema é na matemática, né? Mas inclusive amanhã tem prova. Eu estou com um problemão. Você estudou? Estudei. Será que o tio Pimpão estudou mesmo? Mas não aprendeu nada. O problema é que meu interessante, meu caderno tem uma parte assim. 2 mais 2. 2 mais 2 é 22. Aprendeu não, gente. 2 mais 2 é 22. Rolando, não tem um 2 aqui e põe mais 2 para dar 22? É, Isabel? Quanto que é 2 mais 2? Vamos contar comigo. Ô, Pimpão, ó. 1, 2, 3, 4. 2 mais 2. Aprendeu? Mas é 4 dele. Então vai com o Davi, que é melhor Davi do que matemática. Deixa a matemática para mais tarde. deixa a matemática. Muito bem. Então, a professora falou que não existe problema grande se a gente confia em Deus. E olha que Davi era do tamanho dessas crianças quando ele começou a cuidar das ovelhas. Vocês sabem o que é ovelha? É um bichinho bonitinho, não é? Você já viu ovelha? Pois é, Davi cuidava daquelas ovelhas com seu pai. Davi ajudava o papai, ajudava a mamãe em casa, trabalhando lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas sabe o que aconteceu? O povo de Davi, que era de um país chamado Israel, estava em guerra. Lá você já ouviu falar que a Bíblia, né? O povo estava em guerra com as pessoas, coisa feia, né? Só que eles não tinham as armas que eles têm hoje, revólver, canhão, bomba, não. Era espada, era lança, era um escudo. E Davi tinha uma arma interessante. Ele rodava. Ele tinha uma espada? Não. Ah, Davi não tinha espada? Não. Ele tinha um negócio chamado funda. Eu falei, mas funda? Onde é que Davi afundava? O que é isso? Eu pensava assim, será que Davi afundava durante os anos de igreja? Não. Aí minha professora explicou que é um negócio
2 cordão e tem um negócio assim de couro. Aí coloca a pedra aqui. Aí aquela tira, segura nos dedos, roda e solta uma, a outra fica presa no dedo. Aí a pedra vai. E se ele é bem treinado, ele acerta em qualquer lugar. Então, Davi estava no campo e ficou sabendo que os seus irmãos estavam fazendo parte do exército. Alguém sabe o que é exército? Não? Então vamos falar para a Belinha o que é exército? O que é um exército? Um grupo de pessoas que se tornam soldados. Qual pergunta? Soldados são guerreiros, pessoas que vão para a guerra, que protegem um lugar, um país, não é? No caso ali, eles protegiam Israel dos inimigos. E Golias era um soldado, grande, forte, com a voz grossa assim, não é? Muito bem. Então Davi ficou sabendo que seus irmãos estavam lá. E o papai de Davi pediu que Davi levasse alimentos lá para os seus irmãos, que eram soldados. E eles estavam lá, prontos para guerrear. O que ela falou? Vai, conta a história. Contemos. Então, muito bem. Então veja só, Davi então vai apressadamente levar comida para os seus irmãos lá no acampamento dos soldados. Chegando lá, o que ele ouve? Ele ouve uma voz forte. Uma voz forte. Aí parou para ouvir mais. Será que não tem ninguém aqui corajoso para me enfrentar? Dizia Golias. E Davi ficou encabulado. Quem é aquele homem que está falando isso? E está todo mundo aqui com medo. Vocês não são soldados? Isso. Aí fala Golias, não tem nenhum corajoso aqui para me enfrentar? Aí o povo estava lá. Aí Davi ficou aquele negócio, olhava para lá, olhava para cá, olhava para cá, olhava para lá. Ele falou, não pode. Não tem cabimento para besta. Aí Davi, sabe o que ele fez? Ele foi falar com o rei. Está escrito aqui, ó. Ele foi falar com o rei. O rei se chamava Saul. Como é que chamava o rei, pessoal? Saul. Saul. Isso. Aí ele foi falar com Saul. Sabe o que ele queria, Lana? Sabe o que ele queria, Belinha? Sabe o que ele queria, gente? Ele queria enfrentar aquele gigante. Um menininho assim, ó, querendo enfrentar aquele gigantão. Sabe o que aquele gigantinho? Uma lança, uma espada e um escudo. Olha só. Bom, chega o momento que Davi diz: eu vou enfrentar aquele gigante. Augusto, e ele foi enfrentar o gigante. Viu? E Davi correu para lá e ele foi enfrentar o gigante. Belinha, Davi não teve medo de enfrentar o gigante Golias. E sabe por quê? Porque Davi confiava numa pessoa especial. O nome dele é Deus. E ele falava assim: em nome de Deus, ele vai me proteger e eu vou vencer esse inimigo. Sabe o que ele fez? Então ele foi para lá, ele foi enfrentar o gigante Golias. Aí lá, a professora pediu para ler o texto. Aí eu fui lá na Bíblia, procurei o lugar, está em Samuel, 1 Samuel. Aí eu olhei e vi o que aconteceu. A professora tinha perguntado. Cadê? Deixa eu limpar. Não, é assim, ó. Muito bem. Aí, a professora perguntou: leiam e vocês vão saber o que aconteceu. Será que Golias venceu Davi? Ou será que Davi venceu Golias? Aí eu cheguei em casa, fui ler, peguei a Bíblia e fui ler. E eu descobri que aquela foi uma batalha especial. Foi uma luta especial. Isso. O que aconteceu? O gigante ficou com mais raiva. O quê? Vocês me mandam esse menino para vir brigar comigo? Não tem soldado valente aí, não? Davi foi chegando perto. Ele
ele agachou, ele viu 5 pedrinhas. Aí ele pegou as 5 pedrinhas, pôs numa bolsinha que ele tinha do lado, ele pegou a funda dele, aquele negocinho assim com fundo, desse jeito assim de couro, e 2 tiras, e ele sabia mexer, e ele tinha enfrentado um leão e um urso. E ele falou: eu vou te enfrentar, mas Deus vai me ajudar a te vencer. Você não pode com o Deus Todo-Poderoso. E Davi olhou para o lado e estava sozinho. Os seus irmãos soldados estavam todos para lá. E Davi foi chegando. E foi chegando mais perto de Golias. E Golias preparou a sua lança. E Golias fez assim. E Golias fez desse jeito na sua lança. Aí Davi só fez assim, a lança passou. Aí Davi então pegou as pedrinhas, pôs na funda e vru, vru, vru. E sabe onde é que ele acertou a pedra? No nariz. Quase. Quase. Se fosse para acertar e ele tivesse errado, ele errou bem, porque pegou na testa. A pedra pegou bem na testa de Golias. E Golias começou a ficar tonto, ver tudo girando, girando, e não teve jeito. Caiu. Aí Davi saiu correndo lá e aproveitou que o gigante Golias estava no chão. E sabe o que Davi fez? Matou o gigante Golias. Matou o inimigo do povo de Deus. Davi confiou em Deus. Mesmo diante de um gigante grande lá, ele não teve medo. Não é porque Davi era esperto, não é porque Davi tinha capacidade, não é? É porque ele confiou em Deus mesmo. E a gente pode confiar em Deus também. E quando a gente confia em Deus, não tem problema grande. Todos são pequenos diante de Deus. Que nós possamos confiar. E foi o que eu aprendi com a minha professora na escola bíblica dominical. Agora, para amanhã, eu já estou orando pela minha prova de matemática. Eu estou estudando também. Porque se não estudar, não adianta. Eu sei que Davi treinou nessa altura, foi? Pois é, ele sabia mexer com a funda, né? Então a gente tem que treinar também. Então os problemas, queridos, elas vêm. Podem parecer grandes, mas se a gente quiser, igual Davi, confiar em Deus, nós podemos vencer. Amém? Amém. Gostaram da historinha de Davi e Golias? Eu também gostei. Beleza?